Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos e reflexões no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos para o nosso 54º vídeo, baseado em Mateus capítulo 9, de 27 a 31. Mas antes da leitura bíblica, dá um joinha aí, dá um clique aí, por favor, E depois compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, faça a sua pergunta, faça o seu comentário, dê a sua contribuição de ideias, enfim, tudo isso aí ajuda muito o canal. Em Mateus 9, 27 a 31, lemos da seguinte maneira: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Então nós estamos aqui com um outro milagre. E este milagre agora na realização, na cura de 2 cegos. E a Bíblia nos diz que aqueles cegos, eles foram naturalmente conduzidos atrás de Jesus, até Jesus chegar em casa, o que demonstra que eles tiveram que ter perseverança, Engraçado isso, Engraçado isso. Cegos. Você deixaria um cego andando atrás de você, chamando você, e você continuaria andando até chegar à sua casa? Talvez a gente não fizesse assim, Engraçado isso, Jesus foi até em casa e aqueles cegos foram atrás. A vida às vezes é um teste, As provas às vezes são testes. A gente desiste rápido, murmura rápido, reclama rápido, desespera rápido, desestrutura rápido. Uma pena. Mas até que Jesus virou-se para ele e disse: vocês creem que eu possa fazer isso? Não é sempre que Jesus pergunta isso. De fato, a falta de fé, às vezes se torna um empecilho. Em Lucas 4 nos diz isso. Não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mas às vezes não foi requerida a fé, Não foi. Que nós temos milagres feito na presença, na ausência, enfim, não foi perguntado nada sobre isso. Na sogra de Pedro chegou lá e colocou a mão simplesmente e curou-a. Mas aqui Jesus perguntou: então seja feito segundo a vossa fé. E a Bíblia diz que eles ficaram curados. Puxa, que bacana, que bacana. Mas aí vem um episódio curioso, que Jesus disse assim, e isso é interessante, Jesus disse que eles não deveriam dizer isso a ninguém. Verso 30, e os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Aliás, Jesus já tinha falado isso no capítulo 8, de 1 a 4, na cura do leproso. Lembra? Quando Jesus desce do monte do Sermão da Montanha, e aquele leproso vem e é curado, Jesus diz: olha, não conte a ninguém. Não conte a ninguém.
Aqui, novamente, Jesus diz que ninguém o saiba. Em ambos os casos, os caras saíram dali e foram falando. Aqui mesmo no capítulo 8, quando Jesus chega na terra dos Gerezenos, né? Gezezenos, e diz para que aqueles homens ficassem ali, fossem para casa e contassem, Marcos capítulo 5 também, né? Contassem o que Deus tinha feito na vida deles, eles saíram falando o que Jesus tinha feito na vida deles. Por que isso, gente? Hoje em dia é tão diferente. Gente, às vezes há uma propaganda tão grande em cima do Evangelho. Esses dias eu estava ouvindo rádio e o debate era a questão dessa pandemia, pessoas desempregadas, como é que é? E eles estavam assim dizendo, alguns debatedores, que muitas igrejas que estão minimizando as dores, as aflições da população, repartindo os seus haveres. E isso não é contabilizado em lugar nenhum. E eu disse comigo mesmo, graças a Deus, que igrejas não ficam dizendo, dei uma bolsa de compra, mais uma, dei 10, 20, 50. Não. Às vezes a gente sabe que está fazendo campanha por causa da movimentação. Tem que trazer um feijão, arroz, não tem jeito, né? Mas não fica tirando foto, não fica de forma nenhuma. Graças a Deus é assim mesmo que tem que ser, né? Não tem que ficar falando. Agora, a pergunta aqui de Jesus, a pergunta que eu levanto nesse texto é a seguinte: por que Jesus não queria que eles contassem? Pelo seguinte, Jesus, muito provavelmente, tanto no caso do leproso quanto aqui desses cegos, não queria, em primeiro lugar, que as pessoas fossem atrás deles pelos motivos errados. Porque o que tem, às vezes, parece, tanta gente correndo atrás de Jesus pelos motivos errados. Às vezes as pessoas não correm porque são pecadoras, não. É porque estão em alguma aflição neste mundo e querem alívio para este mundo. Não querem nenhum alívio para o mundo vindouro. Não estão pensando em nada de lá, de céu e inferno, nada disso. Estão pensando simplesmente aqui, né? Também a gente pode pensar o seguinte, que Jesus queria que as pessoas entendessem quem Ele é por si mesmas e não pelas experiências dos outros. Isso é legal. Eu gosto disso lá no texto da mulher samaritana. A mulher samaritana foi lá na cidade e disse para aquelas pessoas todas: venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E eles saíram, porque um homem que está começando a dizer da minha vida, todo mundo correu lá. E aí a Bíblia diz que lá no verso 40, João capítulo 4, de 40 a 42, né, diz lá que aquele Jesus ficou 2 dias em Samaria. E depois daqueles 2 dias, os samaritanos chegaram para a mulher e disseram assim: olha, já não é pelo que tu nos disseste que nós cremos, porque nós mesmos sabemos que este é o Cristo, o Salvador do mundo. Nós mesmos. Eita! Eles se encontraram com Cristo e perceberam. Eles podem até ter vindo a Jesus por causa do testemunho dela, e foi. Mas eles não ficaram com Jesus por causa do testemunho dela. Olha, minha experiência
com Deus pode ajudar você, a sua experiência com Deus pode me ajudar, mas não resolve o meu problema, não resolve o seu. Eu preciso chegar dentro de mim a minha compreensão de que eu sou um pecador e que Jesus é o Salvador. E assim com você e assim com toda pessoa. Talvez é isso que esteja embutido aqui nessa fala de Jesus, que ninguém o saiba. Primeiro, para nos ensinar que o que deve ser feito tem que ser feito sem propagação. Segundo, que ninguém deve ir atrás de Jesus pelos motivos errados. E o terceiro é que, mesmo que a gente venha pelos motivos das pessoas, testemunhos das pessoas, isso não é suficiente. Eu preciso compreender que Jesus é o Cristo. Isso é uma experiência pessoal única e pessoal, individual. Então, se você já chegou a essa conclusão, você é um felizardo. Se você ainda não chegou, eu oro para que Deus continue abençoando sua vida, tocando-lhe a alma e abrindo o coração, para que você enxergue que Jesus é o autor, o consumador, o aperfeiçoador de nossa fé, o nosso Salvador. Deus o abençoe e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.